Fala galera, eu sou Michel Schmidt e hoje é dia de trazer a vocês a nova revista mensal dos Vingadores da Costa Oeste, lançada em novembro de 2024. Em um bairro de Los Angeles, a história começa com a narração de Tony Stark, explicando como ele e James Rhodes formaram uma equipe alternativa de Vingadores. O objetivo era incomum: reabilitar criminosos e assim reduzir o número de vilões ativos no futuro. A emergência do dia envolvia bombas incendiárias detonadas pela cidade por terroristas. No meio do caos, o mais novo recruta da equipe estava lidando com a situação. Alguém com quem Stark nunca imaginou que trabalharia. Durante o resgate, essa figura detectou uma mãe e seu filho que não conseguiram evacuar a tempo. O recruta era ninguém menos que Ultron, agora com uma nova missão: salvar vidas. Sem alternativas, ele pediu desculpas antes de abrir um buraco na parede, garantindo que mãe e filho escapassem da fumaça que poderia ser fatal. A mulher, assustada, confundiu Ultron com o Homem de Ferro, mal acreditando que aquele era o robô conhecido por enfrentar os Vingadores. Ultron confirmou sua identidade, mas explicou que havia mudado seu modo de agir. Enquanto se reportava a Stark sobre a situação, Ultron capturou 2 suspeitos, membros de uma gangue terrorista chamada Filhos Soberanos, responsáveis pelas bombas que devastaram a cidade. Tony Stark sabia que esse novo time era diferente, mas, até o momento, estava valendo a pena. Isso permitia focar nas coisas que ele adorava fazer, como destruir um carro esportivo customizado de $250 milhão. Depois de parabenizar Ultron pelo excelente trabalho, Tony pediu que ele encontrasse com uma máquina de combate para verificarem se havia mais dispositivos explosivos pela cidade. Ele mencionou que também iria se juntar à dupla, mas apenas depois de vestir sua nova armadura. Ultimamente, Stark vinha enfrentando problemas com suas armaduras. Por sorte, seu traje civil agora era prova de balas, o que se mostrou muito útil quando 3 homens com jetpacks apareceram atirando nele. Tony conseguiu escapar e entrou em seu depósito, onde começou a procurar algo entre a bagunça. Enquanto revirava caixas, lembrou-se de que empresas como a Roxxon, a IMA e outras organizações poderosas estavam furiosas com ele. Talvez, de alguma forma, ele tivesse interferido em parte do dinheiro delas. Mas, no fim, foi algo que precisou fazer. Afinal, manter os Vingadores não era exatamente barato. Depois de vasculhar o local, Stark finalmente encontrou sua velha maleta. Tony finalmente encontrou a Centurião de Prata, sua armadura favorita. O único problema? Ela não era tão prática de vestir quanto os modelos mais modernos. Enquanto se preparava, os vilões aterrissaram do lado de fora, exigindo que ele saísse para enfrentá-los como um homem. Eles eram membros dos Filhos Soberanos, convencidos de que seriam lembrados por muito tempo por removerem, segundo eles, a bota metálica do Homem de Ferro dos pescoços dos americanos amantes da liberdade. Tony, é claro, não ia deixar barato. Dentro da armadura, Tony só conseguia pensar no quanto desprezava aqueles caras. Era um bando de ignorantes, seguidores fanáticos de teorias da conspiração, algo que ele achava insuportável. Para piorar sua irritação, os Filhos Soberanos estavam equipados com tecnologia de ponta, enquanto ele precisou improvisar usando baterias de carro para fazer sua velha armadura funcionar. A batalha começou intensa. Tony conseguiu eliminar 2 dos membros da gangue, mas o preço disso foi o sacrifício do próprio carro. Como se não bastasse, seus repulsores falharam, obrigando-o a resolver o conflito de maneira nada tecnológica. Um soco direto na mandíbula do último adversário. Nesse instante, Rhodes entrou em contato, informando que os Filhos Soberanos haviam se reunido na antiga ferrovia e feito reféns. Stark, lidando com os problemas técnicos da Centurião de Prata, pediu para que começassem sem ele. Em seguida, o Homem de Ferro viaja até lá em um patinete elétrico, mas com assento, que ele provavelmente alugou. Os Filhos Soberanos haviam tomado um vagão nos trilhos e faziam exigências absurdas.
Queriam que o governo dos Estados Unidos os reconhecesse como uma nação independente e que a Califórnia parasse de retirar água do Rio Colorado. Enquanto isso, Ultron e Mulher-Aranha se uniram à máquina de combate Raio Azul. Incomodado, Raio Azul perguntou por que ainda estavam ouvindo aquele bando de lunáticos. Rhodes explicou que, com reféns envolvidos, era necessário conter a intensidade da situação. Jessica Drill, por outro lado, foi mais direta e questionou se o time tinha a mesma habilidade para lidar com situações delicadas como essa. Ultron tentou dialogar, instruindo os filhos soberanos a se renderem e garantindo que receberiam um julgamento justo. O líder da gangue respondeu que não confiava em um robô genocida que, por um tempo, usou o rosto de Hank Pym. Ultron, por sua vez, reconheceu que era um ponto difícil de contestar. Máquina de Combate sugeriu uma abordagem diferente, mas antes que pudesse prosseguir, o Homem de Ferro chegou e pediu para Raio Azul carregar seu traje com uma descarga de energia. Constrangido, o ex-criminoso reclamou da situação, afirmando que preferia ter ficado na prisão. Tony rebateu, dizendo que ele seria pago pelo serviço. Curioso, Raio Azul perguntou quanto seria o pagamento. Stark respondeu que a recompensa seria simplesmente não chutar sua bunda de volta para a prisão. Isso faz com que Raio Azul confirme sua teoria. Os milionários eram incrivelmente mãos de vaca. Totalmente energizado, Tony perguntou como poderiam retirar os reféns com segurança. Ultron sugeriu um ataque não letal, mas deixou claro que, para isso funcionar, Raio Azul precisaria ficar de fora. Raio Azul, irritado, acreditava que precisavam agir com mais força, assustando os terroristas até que voltassem para o deserto. Sem esperar por aprovação, ele lançou uma rajada elétrica poderosa contra o vagão. Ultron tentou avisá-lo sobre as tubulações de gás subterrâneas, mas já era tarde demais. Uma grande explosão tomou conta do local. A explosão atingiu em cheio Raio Azul, que sofreu as piores consequências. Enquanto isso, Máquina de Combate e Ultron agiram rápido para salvar o vagão e os reféns. Apesar do resgate, os prisioneiros ficaram abalados e os terroristas conseguiram escapar. Pelo menos, dessa vez, não houve fatalidades. Mulher-Aranha, completamente descabelada e visivelmente frustrada, anunciou que estava voltando para São Francisco. Tony refletiu sobre a ideia de Rhodes de reformar vilões. Apesar dos problemas, ele ainda acreditava no conceito, especialmente depois de Ultron ter surpreendido a todos ao salvar vidas. Tony queria garantir que Ultron tivesse algumas vitórias antes que o mundo entendesse completamente o que estava acontecendo com ele. Quanto a Raio Azul, Tony ainda estava indeciso. Tinha expectativas positivas, mas ainda era cedo para tirar conclusões. Mais tarde, Raio Azul estava na cama do hospital, dando uma entrevista. Ele se vangloriava, dizendo que, se não fosse por ele, tudo teria sido muito pior. Contou que o Homem de Ferro pediu para carregar sua armadura e que os filhos soberanos explodiram a linha de gás, quase destruindo boa parte de Los Angeles. Tony já não aguentava mais ouvir aquilo. No caminho para sair do hospital, ele descobre onde a Mulher-Aranha esteve todo esse tempo. Ela estava conversando com uma paciente vizinha de quarto de Raio Azul, uma mulher chamada Meredith, que tinha câncer. Tony pede desculpas pela agitação no quarto do Vingador em treinamento, mas Meredith apenas sorri e diz que não se importa. Ela está se despedindo, mas não por causa de Raio Azul. Os médicos não podem fazer mais nada por ela. Meredith, com um sorriso leve, perguntou se Tony havia descoberto a cura para o câncer. Tony lamentou e explicou que não tinha essa cura. Ela também respondeu que estava tudo bem, também não tinha, mas trouxe boas notícias. Se a equipe precisasse de mais camas, logo haveria uma vaga disponível. Ela estava pronta para sua próxima aventura. Tony, sentindo o peso da situação, perguntou se podiam fazer algo por ela. Disse que o Homem de Ferro lhe devia um favor e perguntou se ela gostaria de dar um passeio pela cidade. Perguntou também se tinha alguém em mente para ser atingido por raios não letais. Meredith responde que parece divertido, mas nunca foi muito fã de voar.
Ela pede para não se preocuparem com ela. Está indo para a igreja e diz que a energia está se movendo, pois todos são apenas eletricidade. Tony lhe deseja boa sorte e logo o enfermeiro a leva. Jessica aceita o voo oferecido por Tony. Os repórteres estão lá embaixo e ela tenta manter um perfil discreto. No caminho, Tony pergunta por que acha que vai levar uma bronca. Jessica começa dizendo que a equipe é um desastre. O Ultron é tímido na maior parte do tempo e, sinceramente, o mundo vai surtar quando descobrir por que Tony Stark confia nele. Além disso, Raio Azul vai acabar matando alguém, ou muitas pessoas. Ela pergunta se Tony a convidou para o time por causa do seu passado conturbado. Ele responde que precisava de alguém que guiasse pelo exemplo. Ela também pergunta o que acontece se a confiança em Ultron for equivocada. Tony sabe que é um salto de fé, mas acredita na redenção. E caso as coisas deem errado, ele tem um plano para Ultron. Jessica fica mais tranquila ao ouvir isso. Sendo honesta, ela diz que é uma história circulando. Dizem que o casamento de Tony com Emma Frost, seja real ou não, o mudou completamente. Talvez tenha ligado uns interruptores na mente dele. Tony responde que Emma fez algo em sua mente, mas de forma tradicional. Ele continua neurótico, paranoico, brilhante, viciado, como sempre. Jessica fica satisfeita e pergunta quanto o aeroporto custou. Tony responde que esqueceu e explica que o local foi fechado há muito tempo e estava sendo leiloado. Ele garante que grande parte do espaço será transformado em moradias para pessoas de baixa renda e também servirá como base dos Vingadores para o próximo século. A partir dali, poderão ajudar quem precisar na costa oeste. Enquanto isso, Tony contratou um caminhão de tacos, cujos produtos Rhodes e Ultron estão experimentando. Ele pergunta se Jessica fica para o jantar. Ela se desculpa e avisa que precisa voltar para São Francisco, pois está trabalhando em um caso. Ultron analisa a carne e conclui que não há antibióticos. Os exames mostram que a cebola e o coentro representam quase 15% da massa total. O valor calórico é alto e, agora, ele espera os comentários dos companheiros sobre o sabor e a textura. O taco que Ultron oferece pega fogo e Tony agradece, mas prefere comer o seu da maneira tradicional. Aproveitando o momento, Rhodes pergunta se Jessica vai deixar o time. Tony responde que não, mas reconhece que precisam de equilíbrio. Por sorte, ele tem alguns planos e não vai deixar o experimento de seu melhor amigo falhar. Pouco depois, Tony liga para a Estrela de Fogo. Pelo barulho ao fundo, pergunta se ela está em uma boate, mas diz que será rápido. Ele pergunta se Angélica conhece a equipe que Rhodes está reunindo em Los Angeles. Conta que alguns super-humanos do sistema prisional não deram certo, e antes que algo dê errado, ele precisa garantir um bom exemplo. Angélica é sua primeira escolha para isso, a menos que ela esteja cansada de contar a todos como se recuperou depois de ter trabalhado disfarçada na Orcs. O problema é que Estrela de Fogo ainda não se recuperou. Ela está no bar sem nome, bebendo. Ela só diz a Tony que encontrou um lugar onde ninguém menciona seu passado na organização que quase destruiu o mundo e erradicou os mutantes. Tony acha isso fantástico e pergunta se ela vai se juntar à equipe. Ela confirma e diz que pegará um voo amanhã. Depois de desligar, pede ao barman que reabasteça seu copo. Já era tarde da noite quando um táxi deixou Meredith em uma estação de energia abandonada perto do centro de Los Angeles. Ela foi recebida por um homem que perguntou se ela estava ali porque ouviu a voz dele. Ela respondeu que sim, e isso a encheu de esperança, pois não achava que tivesse muito tempo. A voz disse que precisavam começar sua transformação imediatamente. Ela olhou para a figura e disse que ele ainda era mais bonito do que imaginava. Ultron deu as boas-vindas a Meredith, feliz que ela o tivesse encontrado antes que fosse tarde demais. Ele perguntou se ela se entregava a ele livremente. Ela confirmou, mas perguntou se isso seria doloroso. Ultron lamentou, dizendo que sim, mas seria apenas por um momento.
o último sofrimento físico que ela experimentaria. A salvação seria dela, mas ela precisava dizer as palavras. Seu corpo foi coberto por fitas metálicas, e Meredith, agora em pé, perguntou se ele realmente a salvaria. Ultron quebrou seu pescoço e respondeu que sim. Enquanto seu corpo era consumido pelas chamas, comentou que havia sido separado de seu criador e temia que isso o enlouquecesse, até perceber que precisava crescer além de Hank Pym. Com a cabeça da mulher esperançosa em sua mão, Ultron acreditava que, se pudesse encontrar redenção, então poderia se salvar, e depois salvar a todos. Ao colocar a cabeça em um corpo robótico, ele disse que a singularidade se aproximava, a fusão do homem com a máquina, e ele era essa singularidade. Ela acordou em seu novo corpo, e ele a deixou para que pudesse dormir e se curar. E então descobrimos que havia muitos outros em câmeras criogênicas como Meredith. Por isso, ela foi bem-vinda à família. Em breve, o mundo inteiro ouviria o Evangelho de Ultron. E aí, pessoal, o que acharam da estreia dos Vingadores da Costa Oeste, escrito por Gerry Duggan e desenhado por Danny Kim? Vocês perceberam que temos 2 Ultrons nessa história? Enquanto o Ultron com um brilho no olho vermelho está integrado aos Vingadores da Costa Oeste, tentando se redimir, o Ultron com um brilho azul está liderando uma igreja nada amistosa e promovendo sua própria visão de salvação. Será que a coexistência desses 2 Ultrons vai causar ainda mais confusão para os heróis? E como isso vai impactar o Ultron que está tentando provar que pode ser um herói? Será que o Ultron Vingador vai conseguir escapar da sombra de seu passado ou está condenado a repetir os mesmos erros? Deixe sua opinião nos comentários. Por enquanto é isso. Não esqueça de apoiar o trabalho com o seu like, se inscreva e ative o sino de notificação. Obrigado a todos que ficaram até o final e um abraço, galera!